terminar de entrar, né? E a gente poder começar a falar. Pronto, então neste caso, boa noite, boa tarde e bom dia para todos. No caso, espero que a Terra continue girando normalmente e a tarde. Bom, pra quem não sabe, isso aqui é uma live feita no Facebook e também no Instagram. E pra quem não está me reconhecendo, sou o Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, ou se você me conhecer pela capoeira, sou o Grilo Falante. Bom, e claro, obviamente depois este vídeo, mais especificamente feito no Facebook, estará disponível no meu canal do YouTube Papo com Grilo, né? Bom, então, enquanto eu espero aqui dar mais uns 4 minutinhos desde que começou, boa noite, Alicia. Eu irei falar algumas coisas que eu acho importantes de serem ditas, né? A primeira coisa é que o objetivo dessas lives, né, é recontar, né, a história do Brasil, né, contextualizando ela na história da capoeira, né? Então, fica uma história um pouco diferente, né? Algumas coisas são ditas, outras não são ditas, né? Por exemplo, eu nunca fiz e não pretendo fazer um vídeo sobre a Inconfidência Mineira, né? E, em compensação, nunca tive na escola, pelo menos, ou um momento em que fosse conversado sobre o tema que conversaremos hoje, né? Que, como vocês vão reparar, é um tema assim nada relacionado com a capoeira, né? Inclusive, eu só vou utilizar 5 músicas de capoeira para contar sobre este fenômeno, né? E no caso, né? é, Já que o objetivo é contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Eu busco sempre utilizar bastante músicas, né? Por quê? Porque a música é a forma com como nós capoeiristas, transmitimos a nossa história, né? É através da música que a gente conta o que aconteceu, né, com a gente. E a música, além disso, também é muito importante para o continente africano de uma maneira general, né? Não sei se para todas as etnias de todos os povos de todas as regiões de todo o continente africano, né? Mas eu sei que para os FON eu posso afirmar que isso é importante, né? O tanto que os próprios contos deles costumam começar e terminar com música e inclusive dependendo da história tem mais de uma música no meio, né? Tipo filme da Disney, né? Então, sendo assim, eu acho que não há maneira melhor de contar, né, essa história do que utilizando música sempre que possível, né? E já que nos últimos vídeos não foi possível, né, eu decidi pegar logo 5 músicas, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho importante comentar pelos próximos 2 minutos. Bom, sendo uma live, eu vou esquecer o que eu ia falar. Inclusive, pensando bem, eu vou até pegar aqui, que agora eu não tô lembrando a letra de uma delas, não tenho certeza, né? Por esses 2 minutos, que é uma música que eu inclusive já usei, Filhos Mestiços, do Professor Capu, né? É, né, que está relacionado com esse tema, né? Deixa eu só copiar aqui, né? Pronto, tá bom assim. E deixa eu ver. Eu vou esquecer o que eu ia falar, vou começar a olhar pro nada e falar coisas talvez aleatórias, vou diminuir essa letra aqui, né, que tá gigante. Deixa eu ver o que mais. Também vou. Ixi, não lembro mais o que pode acontecer não, né? Como vocês podem ver, eu esqueço de vez em quando esqueço as coisas, né? Mas enfim. É... Pronto, agora sim. Bom, então vou começar a falar, né? Vamos começar aqui, né? O tema de hoje é um tema extremamente complexo, é um tanto quanto controverso, né? Ainda se discute muito sobre esse tema, né? Que é a questão da família escrava, né? Por quê?
né? Por que é que eu digo que este tema é complexo? Vocês vão entender durante o decorrer do vídeo. Agora, por que é que eu digo que é controverso, né? O que pode ser de controverso nisso? Vocês também vão entender durante o vídeo, né? Afinal de contas, família já é uma coisa complicada, né? E complexa, né? Inclusive hoje, falando da família de hoje em dia, né? É uma coisa assim um tanto quanto complexa, né? É só olhar certas colocações de certos energúmeros que estão em cargos que não deveriam ter, né? É, então, assim, é uma coisa complicada, né? E quando você fala da questão da família escrava no Brasil, né? A família formada pelos escravos vindos lá da África, não vou falar da parte indígena, porque aí eu já não tenho o conhecimento suficiente para isso, né? Vou falar só da parte africana. Porque uma coisa que eu acho muito importante sempre estar reforçando é o fato de que a escravidão indígena ela aconteceu até o final do século XVIII de maneira legal, porque só depois é que se tornou ilegal lá com o Marquês de Pombal tentando expulsar os jesuítas do Brasil, né? E isso é falando de maneira legal, porque sempre ocorreu de maneira ilegal, inclusive até o período da ditadura militar estava acontecendo escravidão indígena, né? É, ainda que não permitida legalmente. Então, falando aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é de que quando a gente fala de família africana, né, é um conceito muito diferente do nosso conceito de família, né? Do nosso conceito de povo europeizado, né? Digo europeizado e não ocidental, porque os povos originários da América também são ocidentais e os povos africanos ocidentais também são ocidentais, né? E além disso, né, a Europa tem parte no Oriente, então eu prefiro utilizar este neologismo criado por mim mesmo, né? Ainda que talvez outra pessoa já tenha dito antes. Mas enfim. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que se trata de um conceito diferente, né? Ainda que de certa forma seja a mesma coisa. Por quê? Porque a família, no pensamento africano, né, de maneira geral, é uma coisa extremamente importante, extremamente essencial, né? As religiões africanas, de maneira geral, são religiões de culto aos antepassados, né? Que é uma coisa completamente diferente da religião dos povos europeizados, né? Que a religião predominante é o catolicismo, são as religiões protestantes, as evangélicas, né? Todas cristãs, né? Onde não há um culto dos antepassados, né? Inclusive, se houvesse uma real importância com os antepassados, a gente não estaria neste ponto em que estamos, né? Então, já começa sendo num universo completamente diferente, né? E assim, e também acontece de uma maneira diferente as coisas, né? Por exemplo, o Senapon conta em um dos vídeos dele, né? Que o próprio namoro que acontece de maneira tradicional, mais tradicional lá na África, né? É completamente do que acontece aqui, né? Essa história de baile funk lá na África ainda hoje em dia não é exatamente uma coisa muito comum e aceitável, né? Então, assim, é uma coisa. Se trata de uma realidade completamente diferente, né? O casamento em si é diferente, né? O tanto que quando se vai casar, né? Geralmente a pessoa que vai fazer o casamento pergunta se já fez o casamento tradicional, né? Com toda aquela história do dote, né? Que, detalhe, diferentemente do que acontece com nós influenciados pela Europa, né? Dote não se trata de comprar a esposa, né? Se trata muito mais de uma questão simbólica, né? As coisas que se dão ou são de valor utilitário que teria que ter na casa mesmo, tipo panela, né? Já que vai casar é tradicionalmente o marido é quem vai levar a esposa pra casa dele, né? Não o contrário. É importante que tenha coisas tipo uma panela, né? Pra fazer pra
gerir a casa, né? Ou então ou são objetos utilitários desse tipo, ou então são objetos com valor simbólico, né? O tanto que falando desses objetos utilitários, né? Dessa questão do DOT, para vocês terem uma ideia, se a lista tá dizendo 5 panelas e você comprar só 3, se você só precisa argumentar que aquelas 3 são de ótima qualidade, tá tudo certo, né? Que é diferente do que aconteceria com as coisas simbólicas. Aí você teria que ter tudo mesmo, né? Não seria muito negociável, porque é uma questão de simbologia mesmo, né? Então, se trata de uma questão diferente, né? Além disso, o casamento tradicional no pensamento africano não é o mesmo casamento que acontece na Europa. Em que sentido? Em que não se trata da união de duas pessoas, mas de duas famílias, né? Inclusive, né? Acontece de ter uma poliandria simbólica, né? Para quem não sabe o que é poliandria, seria a mulher ter mais de um parceiro, né? Porque os amigos do marido, inclusive, se veem como maridos da esposa, né? De maneira simbólica, né? Então, assim, é uma questão muito diferente da nossa realidade, né? Então, o que acontece? Então, imagine você nessa realidade. De repente, você é sequestrado, ou porque acontecia muito disso, você ser simplesmente sequestrado. Você tá lá na sua aldeia conversando, batendo papo, de repente vê um monte de gente e te sequestra, né? Você saiu pra fazer alguma coisa aí e aí tem umas pessoas de tocar e te sequestram, né? Ou então você tá nadando tá lá nadando na praia, né? Feliz da vida, e de repente vem um povo branquela de canoa e te leva embora e você nunca mais volta, né? Porque esse tipo de coisa vivia acontecendo mesmo, né? Não era uma coisa assim pontual, não, era uma coisa bem comum mesmo, né? Então imagine você nessa realidade, você ser separado da sua família, né? É uma coisa complicada, né? E aí, quando vinha, por exemplo, você era vendido como escravo por uma questão de guerra, né? Aí você tá lá com a sua família, você é vendido você é vendido, né? E aí chega aqui no Brasil, sou comerciante de escravo mesmo, então nem aí pra quem que você era antes de chegar, né? O tanto que você nem tem seu próprio nome, né? Você não tem direito a nem usar o seu nome. Você usa o nome que você foi batizado à força, né? O que eu acho maravilhoso, essa história de batismo à força, né? Porque você vê que essa história de aceitação a Deus não era uma questão optativa, né? Você não tinha direito a isso, você não tinha direito à sua religião, você não tinha direito a nada. Por quê? Porque você era um escravo, você não era um ser humano. Você era uma coisa, você era tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa, não é pronto, é a mesma coisa, entende? Não que um escravo não seja uma pessoa, eu tô falando da questão da perspectiva do dito senhor de escravo, né? Então, não ligava pra sua família, né? E aí que eu começo a primeira música. Eu sou guerreiro do quilombo, quilombola. Leleleo, eu sou negro dos bandos de Angola. Negro Nagô, fomos trazidos pro Brasil. Minha família separou, a minha mana foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. O meu irmão não tem orelha, porque o feitor arrancou. Na mente trago tristezas e no corpo muita dor. Mas olha, um dia pro quilombo eu fugi, com muita luta e muita guerra, me tornei um guerreiro de zumbi. Ao passar do tempo, pra fazenda eu retornei, soltei todos os escravos e a senzala eu queimei. A liberdade não tava escrito em papel, nem foi dado por princesa, cujo nome é Isabel. A liberdade foi feita com sangue e muita dor, muitas lutas e batalhas, foi o que nos libertou. Sou guerreiro do quilombo, quilombola, leleleo, eu sou negro dos bandos de Angola, negro Nagô.
né? Era essa a realidade. A realidade que o mestre Barrão conta nessa música era isso aí mesmo. Era recorrente, era o que acontecia, né? Você tinha toda essa família destruída. E aí, E aí, como é que ficava isso? Como é que ficava? Então, e aí é que começa essa questão da controvérsia em relação a esse tema. Por quê? Se entendia até tipo lá os anos 60, né? Que se tratavam de relações extremamente instáveis, né? Que a maior parte dos filhos só conhecia a mãe, não conhecia o pai, né? Às vezes nem a mãe nem o pai conhecia, né? Entendia-se que a formação de famílias ia contra o interesse senhorial. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a formação de uma família, né, você consegue garantir a sua religião tradicional, né, de culto aos ancestrais, né? Você continua com aquela valorização da família própria dos africanos, né? Então, a partir do momento em que você separa o pai do filho, você acaba com essa lógica, né? Porque há a perda dessa perspectiva da linhagem, né? E além disso, quando você pega o filho que não tem o pai, esse filho buscaria no senhor, lá do engenho, de qualquer coisa aí, né? O senhor dele, buscaria nele a figura paterna, né? E aí, o que isso significaria, né? Essa instabilidade das relações, essa matrifocalidade, né? Que então seriam uma condição do cativeiro. Olha só olha só o que se consideraria, né? O que era interpretado. Era interpretado o seguinte, que por não ter um núcleo familiar, né? Bem estruturado, ou você não tinha pessoas com uma moral bem definida, né? E por enxergar no senhor de engenho lá como uma figura paterna, você tinha uma anomia política, né? Você tinha uma apatia política, né? E por isso que gente preta é tudo assim, tudo um bando de vadio, sem moral, depravado, né? Vocês estão vendo, né? Por isso. Só que não, né? Só que não, porque não era assim, né? Essa história de apatia política, né, por parte da população mais pobre, dizer que é por causa disso é não só a maior mentira, mas é o maior absurdo que alguém pode dizer, né? Dizer que essa depravação, né, na população negra, né, ser causado por isso é o maior absurdo que se pode dizer, é ridículo, né? Primeiro, porque gente depravada tem em todo canto do mundo, né, para começar, né? E segundo, que essa apatia política, né, ela sequer pode ser dita como realidade, né? Porque para muitos desses estudos, né, são dos Estados Unidos, né, principalmente, né? Os estudos dos Estados Unidos sobre a família escrava muito influenciaram nos estudos lá na região do Caribe, aqui no Brasil, né? E você vê a questão política negra nos Estados Unidos, né? Os negros não tinham direito de voto, não é porque eles não queriam, né? E quando tinham direito de voto, né, tinha que, acho que provar que tipo foi alfabetizado, que tinha conhecimentos, né, e aí o povo fazia perguntas ridículas, tipo, qual a 34ª palavra do artigo número 343 do Código Penal do ano não sei o que, sabe? Então assim, né, isso aí, dizer que há uma apatia política, isso aí é um absurdo, isso chega a ser ofensivo, né? Comentaram aqui uma coisa. Nossa, às vezes a gente nem para pra perceber quanto de história tem numa roda de capoeira. Às vezes a gente se descola dessa ideia educativa e se prende apenas ao esporte. É exatamente esse o meu objetivo, né? Exatamente isso que eu quero mostrar, né? Então, assim, né? Essa conversa aí é ridícula, né? Inclusive teve um autor, né? Um historiador, se eu não me engano, que escreveu assim. Foi historiador mesmo, ó. Um tal de Franklin Fraser, né? Da Universidade de Chicago, escreveu o seguinte:
A imoralidade graça entre a população de cor muito mais do que entre a branca, não apenas por causa das condições existentes entre os negros na época da escravidão, mas também por causa de sua história anterior na África, onde o clima contribuía para a preservação daqueles que tinham uma alta taxa de nascimento e, portanto, fazia com que o negro herdasse paixões muito mais fortes do que o homem branco, como se os homens brancos não fossem iguais, né? Porque, assim, dentre as várias críticas que eu tenho à cultura europeia lá da Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e essa cultura que ela espalhou, né? É uma coisa chamada hipocrisia, porque isso é a maior hipocrisia de todas, né? E não é apenas isso, é hipocrisia, como é racismo, né? E aí, além disso, tem uma outra questão muito importante. Esses autores, né, se basearam muito nos relatos dos viajantes, né, que vinham, por exemplo, para o Brasil, visitavam lá as senzalas, viam como é que era e negavam a existência de uma família escrava, né? Diziam que era um antro de perversidade, né? De depravações morais, né? E isso não apenas não é apenas uma ignorância, não é apenas uma visão racista, não é apenas uma como é que se fala, cegueira premeditada, não. Cegueira, não é alterada. Quando você escolhe, enfim, não tô lembrando agora qual que é a palavra, né? Quando você não quer enxergar uma coisa simplesmente porque você não quer, né? Esqueci a palavra para isso, né? Mas enfim, uma cegueira seletiva, né? Lembrei, não é apenas uma cegueira seletiva, né? É também uma não compreensão da realidade lá do continente africano mesmo, né? Onde a prática da poliandria, né? A poliandria não tão comum, né? A poliandria na África subsaariana é mais essa questão simbólica que eu falei, né? Apesar de que acontece, ou pelo menos acontecia também poliandria, né? Especial em alguns grupos, né? Não é uma prática extensiva, né? O Senapon, num vídeo que ele fala sobre esse tema, né? Ele comentou que os Kassai, do grupo Banto, né? Mais especificamente as etnias Kubalele e os Ding orientais, né? Eles praticam a poliandria, né? Inclusive ele falou lá que tinha 2 tipos, enfim, né? Mas e além disso, a poligamia também é uma prática, né? Isso é uma má interpretação, desconhecimento desses fatos, né? Que inclusive, né, para você, né, cristão que não parou muito para pensar sobre isso, né? Talvez você ache que esteja errado. Tudo bem, direito seu. Não critico isso não, né? Isso é uma questão religiosa, né? Mas é justamente uma questão religiosa, né? Se você tivesse nascido lá, talvez sua visão seria diferente, né? A realidade é que essa questão da monogamia mundial, né? Essa ideia da monogamia que a gente tem aqui no Brasil é justamente uma questão muito muito por conta do catolicismo, né? Se não fosse assim como entre os povos africanos, os povos árabes, né? Os chineses eu não sei, eu sei que o imperador da China tinha muitas concubinas, né? Na Índia já li histórias em que há a presença de poligamia e de poliandria, né? Nos povos indígenas do Brasil também, né? Enfim, né? Porque isso é uma questão evolutiva mesmo que eu não vou discutir aqui agora, né? Não interessa isso não. O importante é aceitar e compreender, né? É isso que é a questão mais importante, né? Então, o que acontece? A partir dos anos 60, 70, essa visão começou a mudar, né? Porque começaram a ver que não havia um real motivo, além de puro racismo, de pensar dessa maneira, né? Então,
o que acontece, né? Começou-se a pesquisar mais a fundo, né, a tentar enxergar além, né, dos relatos, porque os relatos que se tem basicamente são mesmo relatos das pessoas brancas, né? Digo brancas porque no Brasil a porcentagem de brancas, assim como a porcentagem de pretos, é uma porcentagem irrisória. A maior parte somos de nós mestiços, né? Você talvez não saiba, né, que sou mestiço porque o meu cabelo tá trançado, né? Mas normalmente é cacheado, né? Na maior parte da população brasileira é mestiços, né? Uma quantidade realmente muito grande por causa justamente de uma coisa que vou falar, de uma música que inclusive também diz sobre isso, né? Fala sobre isso, né? Filhos mestiços, né? Enfim, né? Começou-se a tentar se enxergar além do que eles diziam, né? E por alguns relatos, por exemplo, de casos do Luiz da Gama, né? O grande Luiz da Gama, sobre o qual a gente ainda vai conversar no futuro, né? Depois de falar da capoeira no século XIX, né? Que inclusive é o próximo tema que eu quero trabalhar já, né? Nas cartas de alguns escravos, né, direcionadas a suas esposas, né, começou-se a perceber que sim, havia sim núcleo familiar. A família era sim muito importante para os escravos, já porque como africanos e descendentes de africanos, a família é importante, né? Muito mais importante do que no contexto europeu e europeizado, né? Inclusive na região do sudeste brasileiro, as taxas de casamento são taxas extremamente altas, né? Entre o sexo feminino, não nem tanto entre o sexo masculino, né? Talvez pelo fato de que houvessem mais houvessem mais escravos do que escravas, né? Talvez por isso, né? E começou-se a perceber que sim, os pais eram importantes, né, na vida dos filhos, tanto a mãe quanto o pai, né? E além disso, né? Havia regras próprias e diferentes, inclusive do casamento importado lá da Europa, né? Por exemplo, se não houvesse o pai, havia uma outra figura que não necessariamente é realmente ser o senhor de engenho, né, para substituir, né, havia parentes fictícios como os compadres, né. Outra coisa, né? Acontece que, diferentemente da sociedade europeia, tem duas práticas que eram muito mal vistas. A primeira, entre os africanos, a primeira delas era a prostituição, também era mal vista lá na Europa, né? Mas numa condição completamente diferente, porque, como eu já disse, os cristãos, especialmente da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, são pessoas extremamente hipócritas, né? Em muitos pontos, e prostituição é um deles, porque inclusive os médicos, vocês podem não acreditar, mas os médicos aqui do Brasil recitavam prostituição como uma ótima medida, né? Nada como bons cristãos que se guardam para o casamento, né? E aí, E a outra prática era a prática do incesto. Também é mal vista pela Europa? Mais ou menos, vamos combinar, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas as famílias reais era tudo primo com primo, né? E isso é o tipo de coisa que não poderia se acontecer lá na África, né? Os primo com primo, o tio com sobrinha, né? Inclusive o próprio Maria alguma coisa, que é filha do Dom Pedro I, se casou lá com o tio dele, né? Com o tio dela, né? O terrível Dom Manuel, né? Isso já não é uma coisa aceitável para a sociedade africana, né? Inclusive, uma das razões para a prática da poligamia é justamente evitar o incesto, porque se numa relação fora do casamento o homem tiver tido filhos, né, justamente para evitar que
haja relações desses filhos com os outros filhos dele, né? Justamente essa é uma das questões que fazem com que busque-se o reconhecimento da segunda família, né? Da segunda esposa e dos filhos dela, né? O tipo de coisa que não acontece no Brasil, não acontece nem com às vezes no mal acontece com a primeira, né? Então, que dirá então com segundas e terceiras, né? É, então, só que apesar disso, apesar de tudo isso, né, tem que ser entendido que não signifique que era uma maravilha nesse quesito, né? Pelo contrário, né? Para isso eu trarei uma outra música, né? Vixe, eu devia ter ido ver quem que era, né? Eu não sei de quem que foi que escreveu essa música, né? Eu sei que tá lá no CD da Carolina Soares. Eu tenho quase certeza que já ouviu alguma gravação aí do Mestre Barrão cantando ela também, né? Que é Chico Parauê, que é Chico Parauê, né? É Parauê? Enfim. É, só que eu vou cantar as estrofes sem o coro, senão fica muito demorado, né? Só vou cantar pela primeira vez, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Chico Parauê, Chico Parauê, oi Chico Parauê, Pararauê, Parauê, Chico Parauê, Chico Parauê, oi Chico Parauê, Pararauê, Parauê, a dor de uma mãe escrava ao ver seu filho se afastar, vendido para uma fazenda como se ele fosse espécie de animal. A dor do pai era mais forte, mas nada podia fazer do que se ajoelhar pra terra e pedir para Deus que queria morrer. A água que a gente bebia corria logo por ali. Ração era única comida, palha do coqueiro, cama pra dormir, né? É... Essa era realmente a realidade, né? E uma coisa que é interessante dessa música é justamente que as duas primeiras estrofes, né? A primeira sobre a mãe, a primeira e a segunda sobre o pai, né? Falam justamente da questão de ter a família separada, né? De ser separada do seu filho, né? E depois vai colocar a questão da comida, da água, da cama, né? Porque eram coisas importantes, mas a família em si era uma coisa muito mais importante, né? Não numa questão de sobrevivência, mas numa questão muito mais de cultural, tradicional e todas as outras questões, né, que envolve a maternidade e a paternidade, né? É, e, e nesse sentido as relações eram sim bastante instáveis, né? Porque os parentes serem separados, né? Era uma coisa comum, né? Nos Estados Unidos isso era realmente muito comum. No Brasil eu não sei dizer o quão comum era. O que eu sei é o seguinte, que nas grandes e médias propriedades, né? Geralmente nas propriedades com mais de 10 escravos, com 10 ou mais escravos, né? Que eram aquelas propriedades típicas de plantação de cana e de café, né? Que focavam lá naquela técnica horrorosa do plantation, né? Que é monocultura, ou seja, apenas um tipo de produto, plantar apenas um tipo de produto, grandes latifúndios, né? Ou seja, grandes pedaços de terra para plantar apenas uma única coisa, que é a coisa mais estúpida que você pode fazer, né? Em busca de uma mão de obra barata, nada mais barato que mão de obra escrava, né? As relações de casamento, na verdade, eram extremamente estáveis nesse sentido, né? Porque geralmente quando você era comprado
por um grande senhor de terras, né? Por um senhor aí de plantation, né? Que uma outra característica também é ter como foco principal exportação, né? Ou seja, você produz, né? E não é para ficar, não é consumido por quem está, né? No lugar, é consumido para quem tá fora. Tipo, deixa eu pegar aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, deixa eu ver. Ah, já sei, soja, né? Sabe? É tipo se você pegasse vários quilômetros de terra, né? Matasse tudo que tá lá, né? Causasse o maior desequilíbrio natural, né? Dissesse que é ótimo para porque afinal de contas é ótimo para a economia isso, né? Um colapso ambiental total, né? Você sai plantando um monte de soja, planta soja, né? Envenena todo mundo, né? Especialmente os indígenas que moram perto, né? Porque afinal de contas, uma coisa maravilhosa, tem fotos assim que são maravilhosas, tá aqui a plantação de soja, uma estrada e do lado uma reserva ambiental indígena, né? Uma ótima tipo de coisa maravilhosa que se deve fazer, sem dúvida alguma, né? Aí você pega toda essa soja e você vai vendendo. Só que tudo pra fora, não pra dentro. Afinal, porque o que importa não é, gente, nós, é o que tá fora. O que tá fora é importante, porque afinal de contas isso seria ótimo pra economia, né? O engraçado é só que a gente nunca vê um centavo dessa soja hipotética chegando no bolso, né? Esse só é engraçado, né? Então, assim, essa coisa é ridícula, né? Que inclusive se der uma praga acaba tudo, né? E aí o governo, se bobear, ainda vai acabar comprando, né? Tipo, sei lá, fazendo um convênio de Taubaté, né? Tá tendo, vamos supor que tenha ocorrido uma crise mundial, né? E aí tinha lá uns produtores de café, ou ninguém mais tá comprando café. E aí o governo que vai começa a comprar o café e começa a queimar o café, né? O tipo de coisa que nunca aconteceria, né? Só mesmo em um lugar muito primitivo mesmo, né? Então, gente, nesse tipo de situação, né, em geral não se vendia mais o escravo, né, o escravo chegava ali, parava ali ou até morrer, que durava tipo uns 7 anos, né, ou então, exatamente, Guilherme, agro é pobre, agro é tech, agro é tóxico, quer dizer, agro é tudo, né? Então, né? E aí, né? Ou você ficava lá até morrer, o que geralmente acontecia em torno de 7 anos, né? Porque o que é muito tempo de vida, né? Imagina só uma pessoa começar a trabalhar e morrer com 7 anos, né? Muito tempo vivido, né? Ou então até você comprar a sua liberdade. O que eu acho particularmente difícil de acontecer se você vive isolado numa fazenda, né? Apenas lá com a brecha camponesa, né? Eu particularmente teria que pesquisar para dizer com certeza o quão real era essa possibilidade de comprar uma alforria, né? Inclusive eu vou, né? Quando a gente for começar a falar sobre a questão de abolição da escravatura, né? Então, né? Agora, nas propriedades pequenas, que não eram estilo plantation, né? Que geralmente tinham menos de 10 escravos, né? Nessas propriedades, sim, essa rotatividade de escravos era muito grande, né? Porque toda hora, porque dá uma baixa na venda, para você tem que cortar gasto, você pega e vende o escravo, né? E bota os outros para trabalharem mais, enfim, né? Em regiões que a diminuição da vinda de escravos, em que você começa a vender muitos escravos por uma questão econômica também, obviamente, né, vai ter um problema de instabilidade nas relações matrimoniais e familiares, né? Tipo o Nordeste, né? Quando até o século até 1850, né? Que aí realmente o Nordeste, né, em questão a importar escravos, zerou, né? E começou praticamente a só exportar, né? Quem não sabe por que de 1850, né? É porque foi o ano da Lei Eusébio de Queiroz, que como a gente vai conversar mais futuramente, foi a lei que foi a segunda ou talvez terceira lei que proibiu o tráfico negreiro pro Brasil, né? Afinal de contas, a gente está num país onde é sempre importante reforçar as leis, né? A gente só tem que fazer a gente só teve que fazer proibir 2 ou 3 vezes para realmente começar a parar de traficar, né, os escravos.
Bom, então, né? Mas assim, é, apesar dessa realidade, em geral, as relações familiares, né, ocorriam por várias gerações, né? É, essa questão de matrimônio tinha assim, uma certa estabilidade, pelo menos no Brasil, né? Agora, uma coisa ainda muito importante, uma coisa muito importante. É, o que que acontece? Agora, esse casamento, essa questão de casamento, de família, são duas coisas. A primeira, além de ser uma manutenção de uma prática lá da África, né? Também é uma, como é que se diz? Também é uma concessão senhorial, né? E aí entra mais uma vez numa a questão de divergência, né? Porque é uma concessão senhorial, ou seja, ele permite, senhor de escravo permitia você se casar, né? Por quê? Porque com você se casando e ele abrindo mão da liberdade, de algumas liberdades que ele tinha, que é a próxima coisa que eu vou comentar aqui com vocês, né? Mas em compensação você meio que fica refém dele, porque por um lado você agora tem direito a ter uma vida própria, né? Por outro, tem que tomar cuidado como agir, né? Tem que tomar cuidado para não provocar muito o seu senhor, né? Porque ele pode pegar, ficar com raiva e vender o seu filho, e aí, né? Uma outra coisa importante, né, dessa questão de estabilidade, né? Os jesuítas, eles, em relação aos escravos dos jesuítas, né, havia realmente uma estabilidade muito maior que para os outros, né? Inclusive, né, os jesuítas, eles, diferentemente dos outros produtores, né, de fazendas, eles como é que se diz? Eles incentivavam o casamento dos escravos, né? Que inclusive é uma outra questão, né? Porque o casamento ia ser um casamento católico, né? Não ia ser um casamento tradicional, né? Então, de certa forma, há uma imposição cultural, apesar de que sempre, como mostrei várias vezes, né? Há sempre a presença de elementos africanos, né? Então, apesar do senhor abrir a mão dessas liberdades, né, o escravo acaba por se tornar refém dele, né, de certa forma, né, porque ele já era refém antes, agora ele só é mais refém, né, para falar a verdade. E aí, deixa eu lembrar aqui o que eu tava falando. Vixe, esqueci, ó, já vou lembrar. Sim, mas por outro lado, que é esse que é o ponto de divergência, você há a questão de que há um fortalecimento de laços, você há uma união dos escravos, né? E isso, de certa forma, era perigoso para os senhores de escravos, né? Isso era uma coisa perigosa, né? Porque a grande questão, a grande razão, né? Como eu acho que eu já demonstrei várias vezes, de nenhuma revolta popular no Brasil ter dado certo, né? No Brasil ainda está unido, infelizmente, né? Quem dera o Nordeste e o Norte tivessem se separado do Brasil, né? E o fato das rebeliões escravas não terem dado certo, né? É desunião, né? Então essa união é muito perigosa, né? Boa noite, Alessandro, né? Deixa eu lembrar que sim, né? Então, assim, essa união é realmente muito perigosa, né? Mas por um outro lado, né? Você há, por exemplo, uma questão de manutenção de rivalidades étnicas com essa história de casamento, né? Inclusive, há uma coisa que nem todo mundo sabe, mas havia uma grande rivalidade, né? Uma inimizade entre os crioulos, nós mestiços e os africanos mesmo, né? Inclusive tem um caso, né? Eu não anotei os nomes, eu li já faz um tempo, né? Mas de um viajante aí que relatou, né? Um pintor aí de La Mission Artistique Française, né? A missão artística francesa, eu não lembro agora quem que foi, né? Mas que ele relatou que esse escravo, que era um crioulo, né? Ele é mulato. Ele contou que
a senhora dele comprou uma crioula para ele se casar, né? Porque as africanas eram muito malvadas com ele, né? Não queriam se casar com ele, né? Que é uma coisa curiosa, né? E que demonstra justamente essa questão do casamento e as rivalidades étnicas, né? E que inclusive sempre foram constantemente reforçadas pelo fato de que toda hora estava chegando escravo aqui, né? Não parava de chegar, né? Toda hora tinha mais dos chamados boçais, né? Para quem não sabe, se denominava os escravos africanos de duas formas. Você tinha os boçais e você tinha os ladinos, né? Os boçais eram os ignorantes que vinham lá da África que sabiam de nada. Os ladinos eram os que já estavam aqui há um tempo e já entendiam como as coisas funcionavam, né? Era basicamente assim que se entendia, né? E curiosamente, por algum motivo misterioso, acabaram virando dois xingamentos, né? É... o Guilherme tá aqui recomendando o Dicionário da Escravidão e Liberdade da Lilia Schwartz, talvez, né? Acho que era pra ser um T, não um C, né? Enfim. Eu acho que inclusive eu já li ele. Pelo menos partes. E bom, né? E aí há uma outra questão importante de ser dita, né? É, a ideia é uma negra africana, tinha magia no seu cantar, tinha os olhos esverdeados, sabia como cozinhar. Senhorzinho ficou encantado, com a ideia ele quis casar. Eu disse, Aide, não se case, vá pro quilombo pra se libertar. Aide, foge pra Camugere, Aide, foge pra Camugere. No quilombo de Camugere, a liberdade Aide encontrou, juntou-se aos negros irmãos, descobriu um grande amor. Hoje Aide canta sorrindo, ela fala com muito louvor. Liberdade não tem preço, o negro sabe quem te libertou. Aide, foge pra Camugere, Aide, foge pra Camugere. Senhorzinho que disse então, com o quilombo eu vou acabar. Se a Aide não se casa comigo, com ninguém ela pode casar. Aide, foge pra Camugere, Aide, foge pra Camugere. No quilombo de Camugere, senhorzinho se surpreendeu. O negro mostrou uma arma que na senzala se desenvolveu. Oi, o negro venceu a batalha e no quilombo senhorzinho morreu. Aide, foge pra Camugere, Aide, foge pra Camugere, né? Por que eu trouxe essa música da ID de novo, né? Acho que todas essas músicas não. Acho que só essa da ID e talvez o Guerreiro do Quilombo que eu já tinha trazido e Filhos Mestiços, né? Enfim, por quê? Porque isso era uma realidade, né? Enquanto essa questão de liberdades do senhor em relação ao seu escravo, que era apenas um objeto, né? Uma visão escravocrata, né? Não era uma pessoa, era um objeto, né? O senhor tinha direito de fazer o que ele quisesse, né? Então você tem tipo o caso da Chica da Silva, né? Que o cara queria se casar queria ter relações com ela, né? Só que ela falou que só aceitava se ele libertasse ela dessa carta de alforria. E ele aceitou, né? Você tem o caso lendário, né? Não vou dizer que é fictício, porque não há nenhuma prova de que não aconteceu mesmo, né? Mas também não há nenhuma prova de que aconteceu, né? Você tem o caso lendário da Aide, né? Em que ela fugiu e foi pro quilombo. E como a música deixa bem claro, né? Isso era uma afronta tão grande para o poder senhorial que ele foi atacar o quilombo por causa disso, né? E esse é o tipo de coisa que acontecia mesmo, né? Pra não dizerem que é exagero de capoeirista, vou ler aqui um caso que aconteceu em 12 de junho de 1872, né? Bom, o Luiz da Gama, o grande Luiz da Gama, né? Ele dirigiu um requerimento para o presidente da província de São Paulo, né? E ele representando lá o escravo Serafim, né, que era um escravo lá do município de Jacareí e que era casado com uma outra escrava que era a Romana, né, o nome dela era Romana. E ele inclusive tinha 2 filhos pequenos,
né? E ele estava pedindo pro presidente da província, né? No caso, que hoje equivaleria ao cargo de governador, proteção, porque o senhor dele vivia tentando estuprar a esposa dele. Inclusive ele ia lá, quando ele vivia pegando isso acontecendo e ele tinha que ir lá impedir, né? E aí, aconselhado pela esposa do senhor, né? Ele e a Romana fugiram pro meio do mato e mesmo assim eles sabiam que não estavam seguros, porque eles sabiam que o senhor estava procurando pelos dois, né? E que o senhor inclusive declarava que quando achasse ia pegar ia matar o Serafim, né? E se o senhor pegasse e matasse o Serafim, não tinha problema nenhum, né? Então, né? Isso é o tipo de coisa muito complicada que vivia acontecendo, acontecia muito, né? É um outro ponto de instabilidade na relação matrimonial dos escravos, né? Essa é a questão, né? E inclusive, né? E apesar disso, no Brasil se entendia que o direito do senhor não podia interferir nos laços matrimoniais, né? O direito dele começava onde os laços, o direito dele terminava onde os laços matrimoniais começavam, né? Mas aí, por exemplo, você vê num canto assim muito superior ao Brasil, né? Chamado Estados Unidos da América, né? Os estadunidenses, né? Eles não reconheciam legalmente a família, a escrava, né? Então vocês veem um lugar muito superior, né? Muito melhor que o Brasil, né? Então, bom, eu tô vendo que já deu 8h51, né? E ainda há 2 pontos que eu queria trabalhar, né? E que seriam acompanhados de 2 outras músicas, né? Mas como em 9 minutos o Instagram deve coisar aí a live, né? Então vamos deixar para a próxima semana, né? Então para a próxima semana a gente termina falando dessa questão, né? Mas no caso não vai ser sobre a família escrava em si, né? Vai ser vai ser na verdade 2 funções, né? Pensando bem, na verdade vão ser 3 funções, né? Vamos conversar sobre outras 3 funções que acabam entrando nesse mundo, né? Então, nesse caso, até semana que vem. E esse vídeo vai estar disponível lá no meu canal Papo com Grilo, dentro de uns 15 minutos. E por hoje é só.